Não, não, pra falar a verdade. Não, não está nem um pouquinho, né? Como que traz pra Pessoal, denunciar as chamada, tá? coisas? Pessoal, vocês vão colocando a chamada enquanto eu vou apresentando a tela, tá certo? Deixa eu ver aqui quantas tem. 17 pessoas. Pessoal, vocês sabem por onde anda algumas pessoas que eu estava reparando na frequência. A Isis, você sabe por que ela não está frequentando? Nunca aparece. Não só a Isis, mas eu estou sentindo falta da outra que está faltando sempre, a Ruth Saelen, que ela não está. Olha, esse foi o problema. Eu coloquei falta em o mês inteiro, entendeu? Isso que eu queria saber, porque qualquer coisa a gente justifica a falta para ela não sair prejudicada, mas eu coloquei lá a falta. Depois eu ver se muda se for preciso. Pronto. Né? Tô ótimo, Isabelle. Vamos lá, né? Pessoal, a gente vai ver um conteúdozinho que vocês já viram um pouquinho, tá? Que no caso é a respeito de adjetivos comparativos. Aqui a gente vai ter basicamente só algumas informações novas, tá certo? Que no caso o capítulo ele acrescenta pra gente, no caso mais formas irregulares e tal. Mas a gente vai começar com o básico, né? Relembrando os elementos principais. E lembrando que esse vai ser o conteúdo da bimestral de vocês, tá? Então, se você se der bem aqui, você tem tudo para ir tranquilo na bimestral. Só um instante. Tá dando um eco aqui, pronto. Então, o que são os graus de adjetivo, né? Basicamente é o seguinte, a gente poderia definir, a definição a gente poderia dividir em duas categorias, né? A gente tem os graus comparativos e os superlativos. Na verdade, existe um terceiro grau, né? No caso, ele não é abordado nesse capítulo, mas vocês provavelmente já ouviram falar. Vocês já ouviram falar de grau de igualdade do adjetivo? Vocês lembram? Vão colocando no chat. Que existem, na verdade, 3 graus. Grau de igualdade, vocês já estudaram? Pronto, nesse caso, o capítulo ele não aborda o grau de igualdade. Eu não entendi por quê, tá? Talvez eu acrescente ele no final só para a gente estudar mesmo. Mas no caso, ele se limita aos graus comparativos e aos graus superlativos, porque são 2, né? Tem 2 comparativos, superioridade e inferioridade, e 2 superlativos também. Certo? Vamos lá, só em termos de conceito, tá? Os adjetivos comparativos tá meio que na cara, né? Usamos para comparar, né? É quase meio bem óbvio, né? Diferentes características entre pelo menos 2 seres ou objetos. Isso aqui vai ser uma das diferenças que eu vou explicar depois, porque no começo do ano a gente viu a comparação basicamente entre sempre 2 seres, mas tem alguns casos que esses adjetivos eles servem para comparar vários ao mesmo tempo com o mesmo adjetivo. Até mesmo você nem precisa colocar um segundo elemento se ele já tivesse subentendido no texto, no contexto, né? Caso a gente vai chegar lá, tá? A gente vai começar pelo básico, pelo que a gente já estudou, tá? Que nós dividimos, né, os adjetivos comparativos em sempre 2 categorias, né? Uns a gente vai chamar de adjetivos curtos, até deixar em itálico, adjetivos curtos, e os adjetivos longos. A gente viu que para cada um deles, né, para cada tipo de adjetivo, a gente tem uma regra diferente para formar o grau comparativo dele, certo? No caso, os adjetivos curtos, que a gente define como aqueles adjetivos que têm até 2 sílabas, tá? E os adjetivos longos são aqueles que têm de 3 sílabas para frente. A gente vai começar com o curto, certo? Que é o que geralmente a gente começa, porque é o mais comum. Não é o mais fácil, mas é o mais comum, tá? Então, diz o seguinte, para tornar um adjetivo curto em comparativo, devemos acrescentar o ER, naquela regrinha clássica do ER. Ou seja, tornar, por exemplo, eu tenho aqui o short, que é o verbo pequeno, certo? Se eu quiser fazer uma forma comparativa desse short, dá uma ideia de, entre aspas, né, mais pequeno, eu sei que em português isso está errado, mas em inglês como fosse isso. Mais pequeno, como ele é um adjetivo curto, a regra que vai se aplicar nele é a do ER. Então, só a partir do momento onde eu acrescento o ER, ele passa a ter o significado de, vou até deixar entre aspas, né, mais pequeno. Eu sei que é menor, tá certo, gente? Mas vamos deixar assim mesmo. E assim a gente vai por diante. Old, né, que é o adjetivo, no caso, velho, a gente simplesmente torná-lo em
comparativo, a gente só precisa colocar o R. Older. E assim por diante, né? Que no caso vai significar mais velho. Então é como se esse mais que eu estou colocando na tradução fosse esse R. A função dele é apenas essa. Vai se repetir para todos esses. Para todos esses. Fast vai ficar faster, que é o verbo rápido. Kind, que é o verbo, ou desculpa, o adjetivo gentil. Kinder vai ser mais gentil ou mais amável, né? Young, que no caso seria o adjetivo jovem ou novo. Quando eu coloco younger, ele fica mais jovem, mais novo. Wise é que a gente tem aquela questão também que é sempre bom lembrar. E quando o adjetivo ele termina em E? Que a gente viu que tem que acrescentar o E e o R. Mas e aí? Se ele tem E, simples. Você não vai colocar dois S, tá? No caso, isso ficaria errado. Você só precisa do R mesmo, certo? Sim, soa legal, Isabelle. Young. Então, no caso, se ele terminar em E, como não tem necessidade de você ter dois S seguidos, você só coloca um R mesmo, certo? Strong, que é o verbo forte, né? Simplesmente stronger, né? Weak, weaker, e por aí vai, certo? Que a gente tem o large, que no caso é o adjetivo, ele pode ser duas coisas, ele pode ser o adjetivo grande ou largo. Geralmente se traduz isso como grande. Quando você vai falar de uma paisagem, de um sei lá, um mar que é muito grande, tem muita gente que usa big, mas na verdade para esse tipo de paisagem, às vezes é mais comum você usar large do que big, certo? Big é mais para objeto mesmo. Agora, se for tipo paisagem, essas coisas, montanha, sei lá, coisas assim, grandes mesmo, de paisagem, a gente usa large, tá certo? E aqui é outro exemplo, né? É um adjetivo que termina em E. Então, o grau comparativo, você só precisa acrescentar o R. Então, respectivamente, fica mais rápido, mais gentil, mais novo, mais sábio, mais forte, mais fraco e maior. Ou mais, entre aspas, né? Mais grande, tá? As traduções, eu não vou usar aqui no exemplo que eu estou falando, tá certo? Mas quando eu for compartilhar esse arquivo com vocês, eu vou colocar a traduçãozinha em cada um deles, tá? Do jeito que eu fiz aqui, tá? Porque eu estou falando e acho que não precisa, certo? Pronto, no caso de um exemplo, né? Se a gente fosse no sentido mais prático, né? Você tem aqui um contexto, né? Você tem duas frases falando de característica de dois elementos, né? No caso, Peter is old, que a gente pode traduzir como Pedro, né? Caso se eu quisesse traduzir, Pedro é velho. A segunda frase, John is young. Né? Então, assim, pegando as características dos dois, como é que eu posso construir um comparativo de característica entre eles? Eu tenho duas opções, na verdade, né? Porque pelo contexto, o velho é o Peter e o novo é o John. Então, eu poderia dizer a primeira opção seguinte, que Peter is older than John. Older than John. Eu também tenho uma segunda opção. Se eu quiser usar a palavra, o adjetivo novo para fazer a comparativo, eu também posso, né? Vai dar o mesmo sentido. Eu posso dizer que Peter is younger than John. Caso não importa que adjetivo você esteja usando, né? O contexto ele já sugere que o mais velho é o Peter e o mais novo é o John. O uso do adjetivo ele vai depender de você. Você usa qualquer um, tá certo? O que importa é que a regra se aplique do mesmo jeito, porque ambos são adjetivos curtos, né? Então a gente só coloca o R. E claro, né? Professor, mas isso daí é para dizer que fulano é mais do que fulano, por exemplo. Exatamente. A gente está vendo o comparativo, tá aqui, ó. Certo? Comparativo. A gente não está falando em superlativo e nem nada do tipo. Então, são só coisas comparativas mesmo. Estou comparando uma pessoa com a outra. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, os dois são comparativos, né? Porque o primeiro diz assim, Peter é mais velho do que John. E o segundo diz John, coloquei pelo contrário. Porque no caso o mais novo é John, né? Desculpa, John é mais novo do que o Peter. Eu só disse o seguinte, que não importa a escolha do adjetivo, tá certo? A comparação se faz do mesmo jeito, certo? Eu queria só chamar a atenção que, no caso, nas provas que a gente teve, eu percebi que muita gente errou, porque eu coloquei algumas questões sobre estrutura, né, dos comparativos, e tinha muita gente que eu acho que esqueceu a palavra them. No comparativo, a gente precisa desse them aqui. Por que ela é essencial? Porque esse them é justamente aquela palavra do que, né? Então, eu posso até acrescentar a tradução aqui, né? Que them é igual a do que. Sempre que a gente tiver uma comparação, a gente vai precisar usar esse do que, né? Peter é mais velho do que John. Então, John é mais novo do que Peter, certo? E cuidado para não confundir com essa palavrinha aqui, ó.
that. Isso aconteceu muito, que eu coloquei de propósito algumas estruturas, de algumas alternativas erradas, que eu só troquei o them pelo that, e algumas pessoas acho que não perceberam. Então, fica atento para o uso da palavra correta, certo? É essa palavrinha aí. Pronto. Pessoal, até aqui, tá tranquilo? Vocês lembraram? Tá simples? Tá prático? Ótimo. Pronto, vamos para frente. Pronto, e no caso, a gente tem aquelas regrinhas, digamos, regrinhas especiais, né? Vamos dizer assim, que a gente usa nos adjetivos curtos, né? Que seria muito lindo e muito maravilhoso se você botasse ER em tudo. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. A gente tem alguns casos especiais, tá? Então, no caso, entre os adjetivos curtos, a gente tem basicamente duas observações, tá? A primeira são aqueles que são terminados em Y, tá? Então, se tu encontrar um adjetivo terminado em Y, tu precisa seguir a seguinte regrinha, né? Devem ter a letra Y substituída por I. Por exemplo, easy, que é o adjetivo fácil. Quando nós vamos torná-lo um comparativo, a gente precisa escrever assim, né? Ele termina em Y, a gente vai tirar esse Y, trocar pelo I, e o resto da regra é normal, né? Então, esse ER, ele continua porque o easy, como a gente está vendo, é um adjetivo curto. E a regra dos adjetivos curtos é que você só precisa colocar um ER no final. Só troquei mesmo o Y pelo I. Mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com o adjetivo shy, né? Que equivale a tímido, né? E a forma comparativa de shy é shyer. Seria equivalente a mais tímido, né? Sim, por gente, eu nem vou colocar a tradução, tá? Vou colocar a tradução depois. Eu vou só falar a tradução por enquanto. Angry é tipo bravo, zangado. A forma comparativa, a gente só aplica a regra. Regra, né? Angry e happy, simplesmente happier. Certo? Pronto. E a segunda categoria, vamos dizer assim, de regras especiais que a gente precisa para os adjetivos curtos é quando eles são curtos e terminam em consoante, vogal, consoante, né? É que a gente chama de CVC, né? Que geralmente são sempre tônicos, né? Porque eles são curtinhos, eles só têm geralmente uma sílaba, né? É difícil encontrar um adjetivo consoante, vogal, consoante com mais de uma sílaba. Não é impossível, mas é pouco provável. A maioria deles é tônico. Um monossílabo tônico, no caso, né? Por exemplo, o big, né, que é grande. Se a gente quiser fazer a forma comparativa dele, a gente simplesmente precisa do duplicar, como diz a regra, né? Precisa ter a última letra duplicada. Vou deixar aqui em itálico, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o G, que é a última letra, e eu vou duplicar ela, certo? Sim. E o mesmo processo vai acontecer com o adjetivo fat, né? Fat é gordo. Então, esse fat a gente pode escrevê-lo assim, na forma comparativa. Fatter. De novo, duplicando sempre a última letra. Vou colocar aqui em itálico de novo. Mas vamos lá. Aqui a gente tem, por enquanto, tá ok? Agora, lembraram, deu para entender? Espero que eu possa passar adiante. Tudo certo? Sim, não, mais ou menos. Certo. E aqui a gente tem só algumas observações, que essas observações, elas são, digamos, é o que tem de novo, né? O que a gente não viu no começo do ano, que também não é nada muito complicado, tá? Que o que a gente pode fazer é o seguinte, é possível comparar vários elementos com um só adjetivo, né? No caso aqui eu vou fazer o exemplo agora. No caso, eu posso até pedir ajuda de vocês para fazer junto. A gente sempre estava comparando, tipo, Pedro e João, João e Pedro, isso e aquilo, Brasil e a Rússia, sei lá, Russia is bigger than Brazil. Sempre comparando dois elementos. Só que dentro de um lado da oração, você pode comparar vários de uma vez. Por exemplo, poderia colocar o seguinte, vários nomes, né? Vou me dando alguns nomes aí no chat também. Vou colocar Tom, que mais? Vou pegar Finn. Outros nomes vocês sugerem? Vou fazer vários, tá? Pode ser Isabel,
Pronto, agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar todos eles, Nicolau. Pronto, pode ser. E vou comparar todos esses com, deixa eu ver, me dê outro grupo de pessoas. Sei lá, quantas forem necessárias. Sei lá, quanto você quiser aí. Dei mais um grupo de pessoas. Vou colocar aqui, vou colocar John, né, que não pode faltar. Pegar o Guilherme. Vou seguir. Isso é o nome de uma pessoa mesmo? Esse eu não conheço, mas vou colocar, tá? Não conheci, mas vou colocar. Deixa eu pegar quem mais. Dê mais um, para ficar igual. Rachel. Pronto, fechou, tá? Então, vamos fazer o seguinte, agora vamos escolher aqui, né, um adjetivo aqui de cima. Qualquer um, sei lá, vamos pegar aqui angry, né? Vamos pegar esse angry. Vamos pegar o happy, que é mais feliz, né? Vamos usar o adjetivo happy, que é mais comum, tá? Então, assim, eu tenho esses elementos, tá? E o adjetivo que eu vou usar, vou até deixar aqui em parênteses, que o adjetivo que eu vou usar é o happy. Eu quero fazer uma comparação geral. Eu quero dizer que o Tom, o Finn, a Isabel e o Nicolau, todos eles, todos juntos, são mais felizes do que o John, o Gui, a Dora e a Rachel, todos juntos. A única coisa que vai ter diferente é só tu observar o verbo to be, né? Aquele verbozinho que a gente volta sempre. Então ficaria assim: Tom, Nicolau, Finn, Isabel are. Por que eu estou colocando o are? Tá? Porque eu estou falando no plural, certo? São vários elementos. Então todos eles são. Aí eu vou usar a forma do adjetivo que ela não vai mudar, vai ser happier sempre, tá? Happier than, aí os demais. Pronto, fica assim. Tom, Finn, Isabel, vou colocar and Nicolau, né? Are happier than John, Guy, Adora e Rachel. Ou seja, não importa a quantidade de elementos que tu vai comparar. A forma do adjetivo mesmo, ela não vai mudar. O adjetivo mesmo comparativo, ele vai sempre seguir as mesmas regras que a gente aprendeu e a gente usa sempre, tá? A única coisa que você vai ter que ficar atento é só a conjugação do verbo to be mesmo, tá? Se eu estiver comparando só dois elementos, você não vai colocar are, certo? Pelo menos se for, por exemplo, she. Se for Sally, eu quero fazer a mesma frase, com o mesmo adjetivo, né? Sally is happier than... Vou pegar aqui Rachel de novo, tá? Caso eu estou usando como verbo to be o is, porque no caso aqui é o correspondente ao pronome, né? Sally vem do pronome she, é a mesma coisa, então o verbo to be vai ter que estar em concordância, né? É o que a gente chama de concordância verbal, né? Agora, se fosse, por exemplo, um outro pronome, tipo, você é mais feliz do que eu. Aí é só você lembrar, you are, porque essa é a forma do verbo to be correta para you. Happier than Rachel, than me, vamos colocar assim, than me. Você é mais feliz do que eu. Adjetivo comparativo não mudou nada. Mudei aqui só o detalhezinho do are mesmo, certo? Tranquilo até aqui, fácil, né? Não mudou praticamente nada, foi só basicamente uma observação, mas o adjetivo continua do mesmo jeito. Eu falo isso aqui porque teve alguém que errou na prova também, tá? Eu tô falando algumas coisas pautadas em alguns errinhos que vocês tiveram, alguns, né? É bom que você já vai corrigindo alguns deles. Inclusive, eu só não sei se a Carol tá aí. Eu só não dei 10 pra ti, Carol, porque tu errou uma conjugação do verbo to be, não sei se tu lembra. Errou a conjugação do verbo to be. Acho que eu dei 9,5, eu acho, uma coisa assim. Pronto, observação número 2, tá? Seguinte, nem sempre a frase, vou colocar assim, né? Nem sempre a frase precisa ter as duas partes comparadas se uma das partes já estiver subentendida. Ou seja, a gente está aqui sempre usando frases compostas, né? Com duas partes. Aqui de um lado, que eu estou comparando com a outra pessoa. Como assim, junto com português? Ô, Stephanie, não entendi. Tá junto com o português porque era da linguagem, mas tô falando das provas ainda na época que era presencial, Stephanie. Que quando as provas eram presenciais, eu lembro. Eu tô lembrando que a gente já estudou um pouquinho desse conteúdo no primeiro capítulo, entendeu? Eu tô lembrando de alguns erros que eu vi e tal, eu tô comentando alguns deles, certo? Mas não é de agora não, a gente nem fez simulado com esse assunto ainda. Vocês vão fazer o bimestral, né, agora, sobre ele. Mas a gente... Enfim... Pronto, a observação número 2 era a seguinte.
As duas partes não precisam estar escritas, tá certo? Que nem a gente está fazendo aqui, né? Sempre usando duas partes. You are happier than me. Usando o you e o me. Como aqui a gente usou Tom, Finn, Isabel, esse pessoal tudo aqui, comparando com esse outro pessoal tudo aqui. Sempre em duas partes, né? Mas nem sempre isso é necessário, tá bom? Por exemplo, eu coloquei aqui uma frase e eu coloquei aqui um contexto em que fica subentendido que eu estou comparando duas pessoas. Por exemplo, imagine uma seguinte situação. É um contexto, tá? O contexto é o seguinte, né? Há uma discussão entre duas pessoas. Tem o Gui e o Zezinho. É aleatório, tá? Eu ia pegar um nome mais engraçado da sala de vocês, mas eu pensei nesses aí. E é necessário dizer quem provavelmente está falando a verdade. E aí você vai dizer o seguinte, olha, eu confio em tal pessoa porque ele é mais inteligente. Foi o exemplo que eu coloquei, né? Eu confio no Gui because he's smarter. Porque ele é mais inteligente. Você percebe que eu construí aqui a forma comparativa do adjetivo. E eu não precisei deixar na frase que existe um segundo elemento. Eu não precisei completar escrevendo then, Zezinho, por exemplo. Isso foi desnecessário. Eu não precisei. Por quê? Porque no contexto já está subentendido. Então você pode encontrar isso aqui, tá? Ele solto, o adjetivo comparativo solto no meio da frase, tá? Nem o them eu precisei usar aqui no caso. Inclusive, esse também é um exemplo que até o livro está comentando também, tá? Se você for pegar no livro, é o primeiro exemplo que o livro está dando no tópico de gramática, né? Se tá com seu livro aí aberto, coloca ele na página 46, para você ver como acontece o mesmo caso lá. No tópicozinho de gramática, ele coloca o seguinte exemplo. É o último exemplo da página 46. Fala assim, Peter Pan is taller than Tinkerbell, né? Peter Pan é mais alto, né, eu estou usando o adjetivo tall aqui, é mais alto do que a Tinkerbell. Aí a segunda frase, né? Tá dando contexto aqui, né? Wendy is smaller than Captain Hook. Ou seja, a Wendy é menor do que o Capitão Gancho. É a frase que ele está construindo a seguinte. Between Peter and Hook, Peter is better. Tá? Ou seja, entre Peter e o gancho, o Peter, né, o Peter Pan, é melhor. Esse better, eu lembro que até expliquei para vocês, tá? Eu vou até colocar também no slide. Eu ia colocar depois, mas vou colocar logo, tá? Esse better, ele corresponde a good, tá certo? Eu sempre deixo eles por último, tá? Vocês lembram que quando a gente está falando de adjetivos comparativos, a gente tinha alguns adjetivos que tinham formas irregulares, tá? Eu vou comentá-las depois, mas não era minha intenção trazer agora, mas só por causa do exemplo. Por exemplo, um exemplo deles é o adjetivo good, né? Ele é curto, então você vai lá no intuito de acrescentar o ER para fazer a forma comparativa. Mas como ele é irregular, ele assume a forma de better, tá certo? E depois eu explico melhor os irregulares, tá? Você só precisa basicamente decorar que good, quando ele vai ficar para comparativa, ele fica better, ou better, como o americano gosta de falar, certo? Isso aqui foi só para comentar mesmo. Pronto, mas vocês entenderam essa ideia de como a gente não precisa colocar as duas partes. Basicamente, o contexto ele pode resolver isso. Ficou claro essa parte para vocês? Tudo certo? Ótimo. Bom, vamos lá. Ainda sobre os adjetivos, né? Ainda sobre o grau comparativo, né? A gente tinha uma outra categoria. Então, tudo isso que a gente viu está dentro da categoria de adjetivos curtos, né? Que é até 2 sílabas. Então, aqui a gente precisa relembrar dos adjetivos longos, né? Que é 3 sílabas para frente. No caso, esses adjetivos, ele não vai cumprir nenhuma daquelas regras daqui de cima, né? Você basicamente ignora a regra do R, tá? Ele não precisa do R. Mas, em compensação, ela é mais simples, tá? Nós usamos apenas o more antes do adjetivo. Por exemplo, powerful, né, é o adjetivo poderoso. Para fazer a forma comparativa, eu não vou colocar um R depois de powerful, né, para ficar powerful, um negócio assim. Como ele é grande, eu só preciso colocar o more antes dele. Eu repito ele. More powerful, que se traduz como mais poderoso, certo? Adjetivo como inteligente, né, intelligent. Jamais coloque intelligenter, né, não faz sentido. Seria more intelligent. E interesting também é um adjetivo claramente longo. More
intelligent. Certo? Isso numa frase, né? Como é que eu poderia fazer? Pegar aqui o interessante. Colocar assim. Lottery, né? Lord of the Rings, Senhor dos Anéis, is more interesting than Harry Potter. Eita, treta. Than Harry Potter. Certo? Eu acho que alguém vai discordar. Pronto, o Senhor dos Anéis é mais interessante do que Harry Potter, tá? Detalhe, o que é que não precisou mudar? Esse them, ele não importa se eu estou falando de adjetivos curtos ou adjetivos longos, tá? Se eu estou falando de comparativo, esse then vai precisar estar, certo? Tudo bem, Letícia? Não tem problema não, tá? Então, fica assim, tá? Esse them, ele vai ficar incluso, não importa a situação, tá certo? Se é adjetivo curto, se é adjetivo longo, esse them, ele é essencial na frase, certo? Pronto, vamos lá. Alguma dúvida? Não, então dá para tirar um 10, né? Pelo menos em adjetivos comparativos. Tá tranquilo. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Eu vou até voltar aqui para minha tela. Eu vou parar a apresentação por enquanto, tá certo? Só para a gente exercitar mesmo, tá? Eu vou dar aqui alguns adjetivos para vocês, tá? Eu vou pedir para a gente fazer só para a gente praticar mesmo, tá? Aqui em sala mesmo. Vou dar aqui alguns adjetivos para vocês e eu quero que a gente vá construindo. Você pode usar pessoas, coisas, o que você quiser com esses adjetivos que eu vou dar, tá certo? Eu vou dar aqui aleatório, adjetivo curto, longo, tá certo? Aí vocês vão montando a frase e, obviamente, eu vou vendo o chat e eu vou corrigindo com vocês. Por exemplo, eu tenho aqui o adjetivo fast, que eu deixei, tá? Fast, que é o adjetivo rápido. Vamos lá. Vocês, por parte de vocês, como é que vocês podem construir uma frase com ele? Vocês são livres, tá? Vocês podem comparar o que vocês quiserem. Se quiser perguntar também, pode perguntar, não tem problema não. Vamos lá. Vou considerar essa atividade de classe, tá? Eu vou anotar os nomes de quem está participando. Só para ter o controle mesmo. Com certeza, o Isabelle. Flash é muito fast. Cadê minha caneta? Deixa eu pegar um instante minha caneta. Pronto. Não, Isabelle. Quero que você faça uma comparação, tá? Rápido. O que é mais rápido do que o que, certo? Katria is faster than Adora. Eu acho que é assim que pronuncia, Letícia. Show. Olha aí, os exemplos surgindo. Tudo bem, Stephanie? Usain Bolt is faster than Flash. Como é a pronúncia, Letícia? Eu não conheço. Pode ligar o microfone, tá? Não tem problema não. Como assim? Não entendi, Letícia. Ai, cat. Nossa, eu falei Catra. A cat. Ah, sim, desculpa, eu li errado. Mas foi o corretor também, tá? Cat is faster than Adora. Esse é o segundo nome que eu não sei. Pronto, deixa eu ver mais. Pelo menos a estrutura tá certa, tá? Ô, Letícia. Isso aí mesmo. Deixa eu colocar aqui. Letícia, pronto. Deixa eu ver o teu, Isabelle. Stephanie, ok, o teu também. O Usain Bolt is faster than the Flash. Você nem precisa colocar esse them, the Flash. Você poderia colocar só them, Flash, tá certo? Acho que não precisa. Caso Isabelle. The Flash is much faster than the Wonder Woman, que é a Mulher Maravilha. Esse much faster, cara de tradutor. Mas tá certo, Isabelle. Esse aí mesmo. Inclusive, isso é uma opção. Sim, tá sim. Inclusive, isso é uma opção, tá? Se você quiser intensificar essa comparação, dá para usar o much mesmo, igual você usou, tá? Is much faster. Colocar esse much antes do adjetivo. É uma opção.
Só para intensificar, né? É muito mais rápido do que... Pronto, ótimo. Não tá conseguindo. Pronto, deixa eu te ajudar. Vou colocar aqui para você 2 elementos, tá? Vou pegar aqui Bolt, que é um cachorro, tá? De um filme. Bolt, e eu vou dizer o seguinte. Eu quero que você use o adjetivo fast para comparar o Bolt com... comparar com uma coisa bem aleatória. Porque com o it, o palhaço do it é a coisa. Então, te dei 2 elementos, tá? Você tem o Bolt. Eu quero que você compare o Bolt com o it. Você vai usar o adjetivo fast, que é o adjetivo rápido. Lembra? O adjetivo fast, ele é curto. Então, as regras que você vai aplicar nele são as regras do adjetivo curto, que é o quê? Acrescentar o ER. Certo, ou Yasmin? Você consegue fazer? Dá um chute aí que eu vou te ajudando. Pronto, você pode... Isso. Tenta esses 2 elementos. Deixa eu pegar aqui enquanto eu vou pegar mais um. Caso... Pegar um adjetivo diferente, vou pegar... Não seja fácil, né? Não sei. Pronto, o próximo adjetivo para a gente fazer aqui vai ser o adjetivo angry. Eu queria que vocês comparassem pessoas da sala. Angry quer dizer zangado, quer dizer bravo. Tem alguém que é bravo na sala de vocês? Que é zangado? Quem seria? Pronto, Yasmin. Boat is faster than it. Você só esqueceu do ER, tá certo? Ou Yasmin? É faster, porque você está transformando esse fast em adjetivo comparativo, certo? Então ficaria assim, ó. Boat is faster than it. Ficaria assim. Boat is faster than it. Deixa eu ver. A Milena. Milena e Cauã. Pronto. A disputa do século. Quem é o mais bravo? Quem é o mais raivoso? Quem é o mais zangado? É a Milena ou é o Cauã? Deixo para vocês. Coloquem no chat. Em inglês, tá? Construa uma frase em inglês. Quem é o mais bravo? O Yasmin, deixa eu ver. Como assim concordância? Não, tá certíssimo, tá? Boat is faster than it. O verbo to be tá correto porque boat é ele, é o nome do cachorro, né? Então o verbo to be vai ser is mesmo, certo? Milena, eu não assumo essa responsabilidade, tá? Teus colegas estão dizendo aí. Pronto, o de igualdade a gente não viu ainda. É isso que eu tava com receio de falar, porque assim, o de igualdade é super fácil, tá? Eu vou falar só para tirar a tua dúvida, tá certo? Mas a gente não tá dentro do conteúdo. Mas eu ainda quero ver, tá, as frases usando a Milena e o Cauã na comparativa, tá? Vou cobrar atividade de sala, tá certo? Só para tirar a tua dúvida, tá certo? Se eu fosse colocar que o Bolt ele é tão rápido quanto it, sei lá, seria assim. Yes. Pronto, ficaria assim, ô Yasmin, tá? Bolt is as fast as it. Esse as que a gente está usando 2 vezes, né? Esse es, ele cumpre a função do tanto quanto. Então é como se a tradução fosse o seguinte: Bolt é tão rápido quanto it, tá certo? Então esse s repetindo 2 vezes, ele é o que a gente usa para fazer a comparação de igualdade, tá certo? Isso bem calma, tá ok? Mas e a frase, cadê? No caso, fast é o adjetivo rápido, ou Yasmin. O adjetivo que eu sugeri para vocês era o adjetivo angry. E não é a comparativo, tá? A gente vai fazer. Isso, pode fazer agora, tá? E é angry e a gente está falando o comparativo, tá certo? Comparativo do caso de superioridade. Caso que alguém é mais do que a outra pessoa. Não é o de igualdade ainda, certo? Sim, eu tô só anotando quem tá participando e tal, certo? Mas é agora mesmo. Mas de toda forma estaria certo, Yasmin. Se essa fosse uma frase comparativa de igualdade, ela estaria correta. Milena is as fast as Cauã. Isso se eles fossem igualmente rápidos, né? Aí eu também não sei. Professor, mas é para falar quem é, por exemplo, fulano é mais bravo que fulano, ou Exato. fulano é tão
Bravo com fulano. Mais do que, tá? Eu só tirei essa dúvida porque a Yasmin estava perguntando, mas o conteúdo que no caso vai ser o nosso conteúdo, ele é o comparativo de superioridade. É um que é mais do que o outro, certo, Stephanie? Então, no caso, você não vai usar esse comparativo de igualdade. É o que a gente acabou de ver. Stephanie. No caso, é bom para tirar a dúvida, porque eu não sei quem é o mais bravo dos dois. Isso. Sim. E aí, tá difícil assim? Lembra, angry é adjetivo curto e ele termina com Y. Pronto, Stephanie. Deixa eu anotar aqui. Exatamente, tá? Milena is angrier than Kawan. Show. Concordância tá ok, porque é o verbo to be mesmo. Pronto, tá? A gente vai dividir depois, a próxima aula, a gente vê a segunda parte dos adjetivos comparativos. No caso, comparativo não, no caso do superlativo, tá certo? Eu ia deixar a página 47, mas é melhor, porque a página 47 ela tá misturando com o superlativo. Então, fazer o seguinte: estudem para o simulado, tá certo? Fiquem livres para vocês estudarem. E na próxima aula, quando a gente complementar os estudos, a gente faz a atividade do livro, certo? Então, eu tô dando muita folga para vocês, né? Sei não. Mas é isso aí, pessoal, tá? Deixa eu ver aqui a hora. Que não ia dar tempo de começar superlativo mesmo, tá quase acabando. Pronto, é isso, tá, pessoal? Até próxima aula, tá certo? Que no caso vai ser só próxima semana, eu acho. Tchau.